Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu estou muito contente de poder apresentar essa pesquisa. Na realidade, esse estudo que eu tenho feito é uma análise das produções realizadas de teses que abordam sobre o intérprete educacional no Brasil. Aqui no curso, na UFSC, eu atuo dentro do curso de Letras Libras, com a formação especificamente de intérpretes. Bom, o objetivo desse trabalho eu tenho um interesse em pesquisar sobre intérprete educacional, mas se eu quero pesquisar sobre esse tema, onde eu posso buscar referências que abordem esse tema? Então, é preciso realizar levantamentos ou estudos que sistematizem os materiais que já foram produzidos a respeito deste tema. Né? Quais as pesquisas já foram realizadas, quais pontos já foram abordados. Então, fazer um levantamento como esse torna possível a contribuição para o campo científico de compreender qual é o estado da arte sobre o tema intérprete educacional. Nós temos algumas questões que fazem parte dessa pesquisa. A primeira delas é: quais são as teses que abordam sobre o trabalho de intérpretes educacionais? Não teses que apresentam apenas no seu título sobre o intérprete educacional. Há outras perguntas que essa questão pode estar presente, né, em outros trabalhos ou dentro do trabalho. Onde estão essas pesquisas, por exemplo, nas pós-graduações? Então, esse levantamento favorece porque outras pesquisas podem ser realizadas ao apresentar os caminhos que já foram percorridos. Então, pesquisas como essa apresentam o estado da arte relacionado ao tema intérprete educacional. Se nós temos muitas pesquisas que foram produzidas, mas essas pesquisas não são divulgadas, ou elas não estão de livre acesso, ou elas não são encontradas, muitas vezes elas não têm o seu impacto social que deveriam ter. As pesquisas, elas têm um interesse de favorecer e trazer e compartilhar aquilo que é produzido. Né? Nós sabemos das dificuldades enfrentadas no processo de interpretação educacional dentro das escolas, nós temos as vivências, as experiências na inclusão, tanto em contextos de nível médio e como graduação. Então, muitas pesquisas são filmadas nas escolas e essas pesquisas, depois de prontas, são apenas guardadas. Essas pesquisas, na realidade, devem trazer contribuições para a realidade em que ela foi utilizada como campo de pesquisa. Precisa trazer contribuições para que se desenvolva e cresça esse contexto, né, que é o contexto da escola. Então, um pesquisador, quando vai realizar uma pesquisa, ele deve se preocupar ou conhecer quais são os temas que já foram realizados sobre isso, quais os principais autores que já estudaram ou abordaram sobre esse tema, e então fazer essa revisão de literatura. Mas como saber se muitas das vezes esses materiais não estão disponíveis, né? Muitas pessoas me procuram e me perguntam a respeito das publicações relacionadas aos intérpretes educacionais. Muitas vezes eu respondo, eu disponibilizo os materiais que eu conheço, mas aonde estão as teses e dissertações, né, que trabalham sobre esse tema? É importante sistematizar essas teses e para que elas possam estar disponíveis de acesso rápido e fácil.
Inicialmente, nesse estudo, nós primeiro investigamos os levantamentos bibliométricos que já foram realizados. Um primeiro deles, pela pesquisadora Maria Cristina Pires Pereira, ela publicou um artigo no ano de 2010, onde ela faz um levantamento geral sobre 16 dissertações que falavam sobre 16 dissertações e 3 teses. E no ano de 2013, eu, juntamente com a pesquisadora Cristina Lacerda, nós tínhamos um interesse de fazer um levantamento que falasse sobre o intérprete educacional. E nós então encontramos 9 dissertações e 2 teses. Depois, no ano de 2013, a pesquisadora Silvana Guiar dos Santos, em sua tese, também fez um levantamento. Ela tinha um objetivo um pouco diferente, mas onde ela buscou termos como tradução e interpretação, e ela encontrou 25 pesquisas sobre interpretação de língua de sinais e 5 sobre tradução de língua de sinais. Num período de 2009 a 2010, fazendo esse levantamento sobre intérprete de língua de sinais, encontramos 9 dissertações e 2 teses. Então, hoje, atualmente, quantas nós teríamos? Nós precisamos continuar essa pesquisa, né? Continuar este levantamento e, então, identificando qual é o estado da arte a respeito do intérprete educacional. Então, a metodologia da pesquisa é esse caminho percorrido. Então, a partir do que nós encontramos nesses artigos que já foram produzidos, que já foram levantados, nós fizemos uma busca no site da CAPES, através com interesse em identificar quais são as teses que abordavam sobre esse tema. Algumas referências nos levavam a outras referências que eu desconhecia. E então nós íamos aumentando o nosso corpus, onde a gente foi encontrando E então também nós podemos perceber que, através da busca pelo Lattes, nós encontramos que alguns professores haviam participado de bancas de dissertações e teses que abordavam sobre o intérprete educacional. E então nós fomos conhecendo e encontrando mais trabalhos que abordavam sobre esse tema. Então nós utilizamos como metodologia várias formas, como busca de dados, né? Então, em 2016, nós encontramos 30 teses que tratam sobre a atividade do intérprete educacional, num período do ano de 2004 a 2016, e também encontramos 120 dissertações que tratam da atividade do intérprete educacional, também num período de 1999 a 2015. Nós percebemos que ainda muitas dessas pesquisas não estão efetivamente presentes no contexto escolar. E agora nós temos este levantamento através da nossa pesquisa, que pode contribuir para que essas pesquisas apareçam, né, de forma mais efetiva. Devido ao meu tempo, eu vou abordar apenas parte desse estudo, que se trata das teses. Eu não teria tempo de abordar 120 dissertações e o que elas discutem, então eu vou apresentar o levantamento que realizei das 30 teses produzidas. Nós fizemos todo um arquivamento dessas teses, onde é possível encontrar o título, a metodologia utilizada, você vai poder encontrar de forma muito mais tranquila. Essa busca não era tão simples, porque além de encontrar o título, eu tinha que entrar em contato com a universidade para ter acesso ao material. Em algumas universidades não é acesso livre para que você possa fazer download dos arquivos.
Então, muitas vezes eu entrava em contato com os autores por e-mail, solicitando o envio da dissertação como uma pesquisa, né, explicando. Muitas vezes os autores demoravam a responder, e esses foram alguns do processo, de entraves durante o processo de busca da pesquisa. Então, quando nós analisamos as teses, nós começamos a observar que no período de 2004, nós vimos que haviam em algumas universidades realizado até 16, de 2004 a 2016, 16 dissertações. E aí nós percebemos que em alguns anos há um crescimento muito maior, que é o ano de 2004, que é o ápice dessas produções. Nós não encontramos na região norte, mas mais na região nordeste, e a maioria dos trabalhos são nas universidades públicas na região sudeste. Na região centro-oeste também nós encontramos 3 trabalhos, e no Brasil nós percebemos uma concentração maior dessas pesquisas realizadas na região e nas universidades da região sudeste. A análise também se deteve em observar onde essas pesquisas foram realizadas, quais contextos de qual pós-graduação. E nós identificamos que eram nas pós-graduações relacionadas à área da educação. E aqui eu tenho levantamentos das linhas de pesquisas, por exemplo, educação escolar, educação especial, educação para ciência e matemática e tantas outras linhas de pesquisas. Do outro lado, há também pesquisas relacionadas à questão linguística, os aspectos linguísticos, né? Relacionado à área da linguística aplicada e estudos da linguagem. Nós encontramos também na psicologia e também uma na engenharia elétrica. Algo interessante que nós buscamos observar, quem eram os orientadores dessas teses. Alguns deles, nós queríamos saber se esses orientadores eram pesquisadores da Libras, eram pessoas que já pesquisam sobre esta área de inclusão ou educação de surdos, e nós começamos a observar quem eram esses orientadores. E algo interessante que nós encontramos é que um pesquisador orientou 4 trabalhos relacionados a este tema. Outro realizou 2 trabalhos, outro mais 2, e depois todos eram orientadores diferentes, que apenas orientaram apenas um trabalho. Então eles haviam um interesse a respeito desse tema, aceitaram, fizeram essa pesquisa e não deram continuidade. Isso nos parece uma situação um pouco problemática, porque não se estabelece um grupo de pesquisa, né? Quando eu tenho mais alunos que pesquisam temas ou situações parecidas, eu consigo realizar um estudo mais aprofundado ou mais complexo a respeito daquele tema. Algumas pesquisas são de professores ou orientadores que têm uma pequena experiência especificamente com a área do intérprete educacional. Então, alguns falam assim, surdo, não, eu não quero, e aí não realizam outros estudos sobre isso. Então, tem aspectos positivos, mas também tem alguns aspectos que nós percebemos dessa influência. Obviamente, um aspecto positivo é que esse professor está abrindo o campo para que novos alunos apresentem e pesquisem sobre esse tema. Nós percebemos que a professora Cristina Lacerda tem um destaque nesse sentido, onde que ela realizou 4 orientações. A professora trabalha na Universidade de São Carlos, na UFSCar. Nós encontramos também mais 2 outras pesquisadoras que também realizaram essas pesquisas. E dentro do programa de educação especial da UFSCar.
Um outro aspecto que nós tínhamos interesse em identificar era a base teórica utilizada nesses trabalhos. Então, observar quais são as bases teóricas. Nós observamos que 8 trabalhos se destacam no uso, estão pautadas na teoria sociocultural pautadas de Vygotsky. Outros 4 trabalhos utilizam a base teórica enunciativa, discursiva e dialógica de Bakhtin, e outros 3 na perspectiva pós-moderna baseadas em Foucault. Então, abordam esses teóricos. Outros teóricos também são abordados, mas nos outros trabalhos eles são apenas são pontuais em alguns trabalhos. Alguns trabalhos relacionam aspectos visuais associados a estudos visuais e a matemática, ao multiculturalismo e tantos outros temas. A metodologia utilizada nesses trabalhos relacionados à tradução e à interpretação é ainda algo que está em processo de criação. Mas a área da educação como campo já está constituído. E eu pude perceber que não há um método único em que essas pesquisas são realizadas. A parte dos procedimentos de coleta de dados muitas vezes tem relação entre o professor, o aluno e o intérprete, e a maioria das pesquisas utilizam a gravação por vídeo. Nós percebemos que isso é importante. Além disso, notas de campo, também uma ferramenta utilizada como metodologia, né? Onde que você faz anotações durante o seu acompanhamento. Além disso, entrevistas com os professores e com os intérpretes. Nós observamos que todas declaram usar mais de um procedimento de pesquisa para que possam analisar e realizar a pesquisa. Então, de que modo é utilizar essas fontes, né, de dados são observadas? Alguns são documentos do Ministério da Educação ou documentos da escola, né, como materiais de nota, boletins. Muitas vezes também são feitas entrevistas com os participantes. Às vezes os alunos são filmados, interagindo com os alunos, para observar também o discurso e a produção, e as análises são feitas durante esse processo. Também nós encontramos trabalhos que abordam a análise do discurso. Para concluir neste momento, nós encontramos então 30 teses que tratam sobre a atividade do intérprete educacional. Antes nós tínhamos uma ou duas teses, nós temos mais dissertações, mas nós já temos hoje uma grande quantidade de materiais. Cada uma delas, quando você vai ler, você vai encontrando muitos aspectos. Eu organizei isso em gráficos também e observamos essa ascensão dessas pesquisas. Esses materiais é importante que precisam ser compartilhados, né? Então as pessoas que tiverem interesse em conhecer essas 30 teses vão poder brevemente ter acesso a todos esses estudos. Nós percebemos um grande impacto das pesquisas que foram realizadas no ano de 2014. E o que nós percebemos também uma grande dificuldade em ter acesso tanto às teses quanto às dissertações sobre esse tema. Porque muitas vezes os indexadores ou as palavras-chave não estão relacionadas ao tema, são muito gerais, como educação, inclusão e intérprete, e não trazem elementos que possam identificar de forma direta o tema, né? Como nas plataformas de busca da CAPES e tantas outras. Então as pessoas muitas vezes não conseguem encontrar esses trabalhos.
Então, nessa pesquisa, nós temos o interesse em um repositório único, oferecendo onde que a pessoa pode ter acesso a esse material. O texto, os meus anais do evento, vocês terão acesso a este link, onde que vocês vão entrar e poder ter acesso a todas essas pesquisas. Aqui agora eu termino e agradeço muito a presença de todos. Aqui deixo o meu contato e também o site onde que vocês podem encontrar as 30 teses. Meu muito obrigado a todos.